Olá pessoal, me chamo Robson, sou professor aqui no Isolado de Humanas, serei o professor de História de vocês e agradeço a todos que confiaram e confiam no nosso trabalho, em tudo aquilo que nós desejamos fazer a todos vocês. Podem ter certeza que o nosso objetivo, o nosso interesse é de fato tornar ciências humanas acessível a todos vocês e fazer com que vocês entendam a importância dessa área do conhecimento e, sobretudo, também fazer com que vocês sejam bem-sucedidos naquilo que vocês desejam fazer. Podem contar comigo ao longo desse ano, que será um ano com certeza de muita vitória e também de muitas coisas boas para todos nós. A gente vai olhar agora rapidinho aí na tela e vocês verão, né, eu vou colocar aqui a tela para vocês de forma específica, para que vocês possam visualizar os professores que estarão à frente de ciências humanas aqui ao longo desse ano no nosso isolado. Vocês podem ver o professor Arion, que estará à frente de Geografia, a professora Mara, que estará à frente de Sociologia e Filosofia, e esse que vos fala, professor Robson, estará à frente de História, tá? Então, nós vamos começar a nossa aula hoje, nós vamos fazer uma aula introdutória e ainda na tela, eu quero que vocês visualizem comigo, vocês verão aí História, né, que será justamente a nossa disciplina de hoje, que nós vamos trabalhar, que nós vamos entender mais, e o nosso assunto. O nosso assunto vai ser muito especial. A gente vai falar de ciência histórica, ou, para outros, nós chamamos de introdução à história. E por esse motivo, eu convido vocês a olharem para esse quadro que está aqui atrás, já feito, esquematizado para vocês, para a gente entender um pouquinho sobre esse assunto, que introdução à história. Por que que essa disciplina é importante? Por qual motivo que nós estudamos história? Por que que nós nos debruçamos sobre essa ciência? Pois bem, nós vamos responder a estas dúvidas durante essa aula. E vamos entender por que que história, de fato, é uma disciplina, é uma ciência. E mais que isso, entender que essa ciência, ela é crucial e muito importante na nossa formação. Formação essa que deve ser uma formação crítica e uma formação que nos leve além, questionando os elementos sociais e buscando entender ainda mais quem somos dentro da sociedade. E a história, ela traz essas respostas e eu estarei com vocês hoje pensando um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, a gente vai trabalhar ao longo da nossa aula com base nesse quadro aqui formado, tá? E nós vamos então, primeira pergunta a ser respondida é: o que é história? Ou seja, que nós estudamos história de fato? O que seria essa disciplina? História, na verdade, ela é uma ciência. E quando a gente diz que história é uma ciência, é para distanciá-la de literatura, né, distanciá-la de outros elementos literários. História não é só uma historinha, na verdade é uma ciência com toda uma lógica por trás, com todo um aparato de metodologia para se chegar a um dado conhecimento. E no caso, o que é que essa ciência estuda? Primeira coisa que a gente sempre coloca é que a história, ela estuda o ser humano. O homem aqui não necessariamente gênero, tá? Mas o ser humano. E esse ser humano, ele está preso a duas coisas. Ele está preso a um tempo. Todos nós estamos presos ao tempo. Nós estamos em 2024, nós estamos em 2025, logo estaremos em 2026, em 2027 e assim sucessivamente. Não é isso? Ou seja, nós estamos presos a um tempo, nós não temos como estar no futuro. Eu estou no presente e esse presente é o meu tempo. Então, o ser humano está preso a um tempo histórico. Tempo, mas também ele está preso a um espaço, ou seja, não estou num espaço sideral, eu estou preso a um lugar. Então, a história estuda o ser humano no tempo e no espaço. E esse ser humano, preso ao tempo e ao espaço, ele modifica o espaço à sua volta e ele se relaciona socialmente com vários grupos à sua volta também. Então a história, ela está muito preocupada com esse ser humano, preso no tempo, preso no espaço e modificando a si próprio e aqueles que estão à sua volta. E por isso que essa ciência é muito importante. Sem ela, nós não entenderíamos quem somos. Sem ela, nós não saberíamos que futuro teremos, porque ela estuda sim o passado para se trazer
luz ao presente, mas sempre com um viés futurista, porque o futuro ele é uma construção do passado e do presente, e a história tem como função entender o ser humano dentro desse processo, dentro desse tempo. Por essa razão é que é uma ciência extremamente importante, uma ciência crucial para o nosso conhecimento e uma ciência crucial para o progresso do ser humano. Sempre nós partimos do pressuposto, e tem até uma famosa frase, que se estuda a história para não cometer os erros do passado. E essa frase era correta, porque entendendo o que aconteceu é que podemos modificar o presente e, claro, que no futuro esses mesmos eventos não venham a acontecer. Então, se a história estuda o homem no tempo, estuda esse homem no espaço, o motivo, então, é que nós estudamos a história. E eu coloquei aqui para vocês dois motivos principais da importância dessa disciplina. O primeiro motivo que eu coloquei aqui para vocês, o primeiro dado de importância, é que a história ela busca entender o passado, porque a compreensão desse passado, como falamos há pouco tempo, nos ajuda a compreender o presente. O presente ele nada mais é do que essa construção daquilo que se foi, daquilo que aconteceu. E entendendo então esse passado, o presente se torna mais visual e obviamente que o futuro ele vai sendo construído a partir de então. Segunda razão, motivo, é que a importância da história, a compreensão da história, nos ajuda também a ter uma construção, uma visão mais crítica sobre a sociedade em que vivemos. Porque a partir do momento que eu entendo o que aconteceu, que eu compreendi o que aconteceu no passado, eu consigo ter uma visão mais forte, mais convicta do que está acontecendo nesse momento. Essa compreensão, ela nos gera uma criticidade, e essa criticidade ela é muito importante. Ela é crucial para que possamos crescer. Maturidade histórica é muito importante para o ser humano, porque compreendendo então a sua sociedade, ele passa a ser uma pessoa não só crítica, mas sobretudo também uma pessoa com convicção, e essa convicção ela é crucial na construção do indivíduo. Há uma construção com a compreensão da história, há uma compreensão muito peculiar, porque faz com que nós, enquanto sociedade, possamos crescer, possamos evoluir. E a história, ela consegue, ela funciona desta forma, com esses princípios. Então, nós temos esses dois motivos principais para se estudar a história e por isso que essa disciplina ela é tão importante. E agora eu vou apontar para vocês dois elementos cruciais para a gente já começar a fechar e caminhar para fechar a nossa aula. Quais são esses dois eventos muito bacanas e importantes? Primeiro, como é que a história ela chega a conhecer dados eventos? Ou seja, como é que a gente sabe que aquilo de fato aconteceu no passado, em que tempo aconteceu, como é que nós chegamos aos famosos fatos históricos? Bom, nós usamos fontes históricas, ou seja, nós precisamos de entender esse passado com base nos vestígios que esse passado deixou. E o passado ele deixa vestígios a partir de alguns elementos, que eu coloquei aqui para vocês três tipos de fontes históricas. E aí eu vou explicar rapidinho cada uma delas. Temos as fontes escritas. Fontes escritas são documentos escritos, sejam documentos do Estado, né, aquilo que o próprio Estado produz, como, por exemplo, documentos de nascimento, né, que seriam enfim, as certidões de nascimento, temos os atestados de óbito também, né, que são documentos oficiais e escritos, e que funcionam e contribuem para uma compreensão, seja de uma pessoa, seja de um elemento, enfim, do próprio Estado em si. Lembrando que a burocracia estatal, ela forma muitos documentos. Tudo aquilo que acontece é documentado. Então a história se usa desses documentos escritos. Mas nós falamos só do Estado. Lembrando que eu, pessoas comuns como eu e também você, produzimos história. E aquilo que produzimos e se tornam fontes. E no caso de fontes escritas, que nós podemos produzir cartas, por exemplo, poemas, tá? Diários também. Né? Ou seja, tudo aquilo que é escrito, seja pelo Estado, seja pelas pessoas comuns, elas servem para uma compreensão de história. E fontes escritas, elas têm esse aparato, sejam documentos criados pelo Estado, sejam documentos como diários, cartas e etc., que nós, enquanto indivíduos, também produzimos. Temos as fontes orais. Essas são, talvez, fáceis de se compreender. Fontes orais, elas são
os discursos proferidos pelos políticos, as falas do próprio ser humano como um todo, as gravações de falas, né, do passado. Hoje em dia nós temos um elemento muito importante, né, que vai ser justamente o próprio YouTube, enfim, os vídeos gravados pelos nossos aparelhos, né, de celulares, enfim, tudo aquilo que é oral, não é, que obviamente está gravado, mas que foi uma fala de alguém, é considerado uma fonte oral. Essa fonte, claro, tem que se ter muito cuidado com ela, justamente porque é uma fonte que muitas vezes ela é mutável. Por quê? Porque conforme o tempo vai passando, muitos discursos também vão mudando o seu sentido e até mesmo as pessoas que ou proferiram esse discurso podem mudar um pouquinho também a sua concepção. Então, muitas vezes os discursos eles são mudados, imutáveis. Então, a fonte oral é uma fonte muito complexa que tem que se ter muito cuidado em relação a ela, mas que ela é muito importante e ela é crucial para a compreensão da história. E a terceira fonte que eu coloquei aqui para vocês são, né, as fontes materiais. Fontes materiais, elas podem ser várias. Nós podemos utilizar as fontes de cunho cultural também, por exemplo. Nós temos as próprias comidas, né? Nós temos como fonte aqui que cabe nessa lógica material os vestígios deixados nas construções, que aí tem um diálogo muito íntimo, né, com a própria arqueologia, por exemplo, que são os artefatos históricos, tá? Então essas fontes, elas são chamadas de fontes materiais. Por exemplo, pedaços, né, de algum prédio, né, de alguma construção, enfim, algum elemento geográfico mesmo visual que foi deixado, algum prédio histórico, enfim, essas fontes materiais que são aquelas possíveis de tocar, né? São elementos que foram deixados sobre uma sociedade no passado e que conseguem trazer então uma explicação daquilo que se aconteceu, não é? Nos faz visualizar esse passado se torna mais claro, se torna mais visual para todos nós. Então nós temos esses três tipos de fontes, tá? E elas são muito importantes, porque a história ela é escrita a partir dessas fontes. O historiador, ele não inventa nada. Ele nem pode inventar. Ele é preso a essas fontes. Ele é preso a esse passado, porque esse passado ele é um passado vivo. E essas fontes, elas nos contribuem, nos ajudam a escrever a história. Escrevê-la para a posteridade, para que as pessoas possam saber o que de fato aconteceu. E aí agora a gente vai falar das escolas históricas. Eu ponderei e coloquei aqui para vocês três escolas históricas. Mas o que seriam essas escolas históricas? São as três correntes de pensamentos históricos. Ou seja, correntes de pensamento é a forma que o historiador pensa como a história deve ser escrita, né? Então, nós temos três tipos de escolas históricas. E cada uma, claro, está situada em um dado período, em um dado século e ano. E eu vou tentando situar vocês com base nisso. A primeira escola histórica que eu coloquei para vocês foi a escola positivista, né? O positivismo, que na verdade é uma corrente de pensamento justamente do século XIX, e é uma corrente de pensamento que vai estar surgindo justamente numa era, num período do grande cientificismo, não é? Que o ser humano estava tentando explicar tudo à sua volta a partir da ciência. E o positivismo, então, ele vai acabar se agregando à história enquanto ciência para também tentar trazer uma visão de história. E o que é que o positivismo ele pregava? Ele pregava que a história ela deve ser escrita de forma objetiva, de forma clara e de uma forma que o historiador ele seja imparcial naquilo que ele escreve. Outra coisa que o positivismo pregava é que a história ela deveria ser escrita sobre os grandes feitos e os grandes nomes e homens, né? Ou seja, pessoas de importância. E também ela só poderia ser escrita a partir de documentos oficiais produzidos ou por esses homens de importância ou pelo próprio Estado. Ou seja, o positivismo ele tinha a intenção, sim, de escrever a história, mas baseado, sobretudo, numa história elitista de grupos que estavam no controle e que estavam no poder. E, por consequência, isso só nos dá uma visão específica da história. Até porque o mundo, as sociedades, elas não são feitas apenas de um grupo social como a elite. Na verdade, sabemos que a grande maioria é a população comum, né? São
os demais grupos sociais que compõem a sociedade, que não se limita apenas à elite, obviamente. Então, no caso do positivismo, ele era muito limitado na sua forma de explicar a história, na sua forma de perceber a história. E como está preso ao tempo, que é justamente o século XIX, era o período, né, que a ciência estava começando a caminhar e progredir, se explica então por que que essa corrente de pensamento vai estar atrelada a uma visão histórica, porque estava tentando mostrar que a história precisa seguir aqueles princípios científicos que naquele momento estavam sendo pensados para todas as ciências. Mas a história, ela é um pouquinho mais complexa. Ela não é igual à física, ela não é igual à matemática, ela não é igual à biologia e nem também à química, que são ciências exatas. A história não está lidando com fórmulas, a história está lidando com um objeto muito difícil, que é quem? O ser humano. E o ser humano ele não é fácil de se explicar, né? Nós sabemos muito bem o quão complexos somos. Então, o positivismo ele tentou colocar a mesma lógica das ciências da natureza nas ciências humanas. E por isso que houve um choque, e por isso que não conseguiu se encaixar bem, porque o ser humano ele não é fácil de se explicar. A terceira corrente, ou melhor, a segunda corrente de pensamento que vai surgir é a escola chamada de marxismo. E essa corrente, né, que está justamente situada também no final do século XIX para o início do século XX, ela vai partir de um pressuposto um pouquinho diferente. Enquanto o positivismo estava preocupado muito mais em pensar a elite, os grandes homens e feitos, já o marxismo estava muito mais preocupado em pensar, na verdade, as famosas lutas de classes, justamente pensando a elite versus a população mais pobre e comum. Só que no caso do marxismo, ele se limitava a uma visão muito mais econômica e muito mais de choques sociais do que propriamente de se aprofundar e de se tentar pensar a história de forma mais profunda. Obviamente que também essa corrente está presa ao seu tempo, está presa àquilo que se estava surgindo na época, que era justamente o marxismo enquanto ideologia, a partir do Karl Marx, a partir do Friedrich Engels, que estavam trazendo uma visão econômica e crítica baseada no processo de exploração que se vinha acontecendo desde a primeira Revolução Industrial. Então, quando eles apresentaram essa ideologia, os historiadores daquela época começam também a tentar escrever história a partir de uma visão de luta de classes, tá? Trazendo esse questionamento muito peculiar e, obviamente, muito importante. Mas, claro, que também limitava a história. E por qual razão? Porque a história ela não se explica apenas pela luta de classes. A história ela se explica a partir de outros elementos, muito embora a luta de classes, ou seja, a disputa entre classes sociais, de fato é um elemento de importância, mas não limita, ou melhor, não explica a história como um todo. Aí, a partir de 1920, na década de 20, início da de 30, nós vamos ter um grupo muito importante lá na França que vai surgir a partir de uma revista chamada de Revista dos Análises. E eles vão começar a pensar a história indiferente. Eles vão apresentar a história não mais como positivismo, pensando apenas a elite, e não vão pensar a história limitando essa apenas à luta de classes, mas entender a história como uma ciência que deve explicar o ser humano ao longo do tempo e preso a um espaço geográfico e como esse ser humano é complexo e tudo aquilo que ele faz também o é. Então, essa corrente, que muitas vezes recebe o nome de nova história, ela é a corrente, inclusive, usual nos dias atuais, escrita pelos historiadores e está dentro do curso de formação de História, que é uma visão mais crítica da sociedade, mas também mais abrangente, que não só está preocupada com o positivismo nos grandes feitos, mas, na verdade, a Escola dos Análises, né, a revista Análise e essa visão está muito mais preocupada com o homem comum, com as pessoas comuns, né, como eu e você, entendendo que nós temos importância para a história, entendendo que nós somos objetos de estudo da história e, por consequência, temos uma importância peculiar e muito importante. Por esse motivo, é que a escola dos análises, essa última corrente, ela é muito importante, é muito utilizada e hoje a nossa história ela é escrita a partir dessa corrente historiográfica. Esse quadro aqui montado tem como uma só intenção: pensar o ser humano. Nós somos muito importantes para a ciência histórica e, por esse motivo, tenho plena convicção que o Enem, que é essa prova, né, esse exame que nós estamos tentando entender,
entende a história como muito importante, porque o Enem, no caso o Exame Nacional, tem como intenção pensar a importância dessa disciplina, história, e mostrando como nós mudamos ao longo do tempo e como a sociedade ela não é uma sociedade estática, mas pelo contrário mutável, complexa e multifacetada. Por esse motivo, podem ter certeza que essa é só uma introdução, é a nossa primeira aulinha, e nós teremos várias outras, tentando mostrar a vocês a importância dos assuntos de história e, claro, das ciências humanas. E aqui conosco, tudo isso vai ficar muito fácil. Então, espero vocês para logo mais respondermos questões baseadas no assunto, obviamente, mas também para as demais aulas. Fiquem bem e até nossa próxima aula.